Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolheu no meu celeiro. Complementando essa palavra, Mateus 24, capítulo 24, 1 a 5, né? Onde o Senhor diz: tendo saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram deles os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular. E lhes pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá a tua vinda e da consumação do século. E eles lhe responderam: veja que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Senhor, esta é a tua palavra, que venha como espada em nossos corações, que venha crescer, venha dar bons frutos. Fala conosco, Senhor, continua falando no meu coração e fala no coração dos teus filhos que o Senhor trouxe aqui, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, como eu falei, né, uma parábola que Jesus falava muito, como sabemos, por parábola, né? Comparações, né? No caso aqui, ele comparou o joio e o trigo. E eu vou falar brevemente características desses dois, né? Eu fui lá, pesquisei, e a gente sabe que o joio ele é muito parecido com o trigo, só que ele tem algumas diferenças, né? O joio é muito rígido e não se curva nunca. Então ele é bem, né? Então vamos comparar o joio com aquele que não quer uma correção celestial, que já é filho, né? Então ele não se curva, ele não se dobra, ele não reconhece o erro, ele não é humilde. Não é humilde aquele que é humilde, que fala, as pessoas confundem, a humildade é aquela que não tem nada, não, humildade do nosso coração, né? O joio, ele é apegado à terra, ao materialismo, mais difícil, ele é muito difícil ser colhido, né? Então ele é apegado às coisas materiais, o joio. Alguém conhece? Será que a gente não está se apegando demais, né, às coisas terrenas? Jesus, conta daqui a pouquinho que eu quero, né? Eu quero conquistar mais alguma coisa. Não que não tenhamos direito, temos sim. Nós temos que ter o melhor dessa terra. Só que a gente precisa entender essa passagem. O que é ter o melhor dessa terra? Como conquistar o melhor dessa terra? Aí é uma caminhada e também é uma outra pregação, né? Então, o joio, ele prejudica o trigo. O joio é o pecado, né? Que quer impregnar no trigo. E ele é muito tóxico. Então, o pecado ele é tóxico, né? Pra gente, né? A gente que é cristão, né? Então, somos totalmente perfeitos? Não. Tanto que Jesus, ele sabe, né? Ele veio como homem aqui na terra e ele sabe das nossas fragilidades. Mas o único que pecou foi ele, né? Então, o joio tem essas características, né? O trigo já é maleável, ele se curva, né? Então, ele se encurva com facilidade, né? Então, que venhamos nos encurvar perante uma exortação de um líder, né? Os líderes da igreja, reconhecer, se não está correto, não vamos orar, que Deus vai mostrar, mas difícil, né? Mas não é impossível, porque também somos seres humanos, né? Então, ele se encurva quando alguém, uma autoridade na sua casa,
um esposo, por exemplo, né? Fala alguma coisa, e aí a gente se curva, Senhor, ele não tá certo, vamos orar, né? Vamos dar um passo atrás. Muitas vezes algumas pessoas pensam que dar um passo atrás é retroceder. Não, dar um passo atrás para Deus honrar lá na frente. Amém. Isso é se curvar. Se curvar. O trigo, quanto mais maduro, mais fácil de colher. Então, quanto mais você está na caminhada com o Senhor, mais fácil de você colher a presença dele. Mais fácil de você ser parecido com ele. Mais fácil de você exalar a presença do Senhor. Como, daqui a pouquinho, já foi ministrado até aqui, né? Sobre intimidade, com o Senhor. Isso é também ser maduro na fé. O trigo alimenta e dá vida. Quanto mais você está cheio da presença do Senhor, você, às vezes você não precisa nem falar, porque as pessoas dão testemunho, você dá um testemunho por onde você passa. Eu tenho visto isso na minha vida, não por mim mesmo, que eu falo, eu sou apenas um instrumento, né, de Deus. Eu sempre falei isso, e algumas pessoas, alguns profetas já estão falando que José, você é muito assim, você tem que ser mais ousada no pedir. Agora eu estou aprendendo, né? Mas assim, é porque eu empresto a minha face ao Senhor. Eu empresto os meus lábios ao Senhor. Mas isso não foi da noite para o dia. Eu vou fazer 20 anos agora caminhada com o Senhor. Nunca me arrependi. Falhas, nossa, deslizes, vários. Mas o Senhor não desistiu de mim. Então o trigo é isso. Sabemos que é uma semeadura do mal, né? A semente de Satanás, né? Então o trigo, o joio são os filhos de Satanás, né? Mas também tem outras características do joio que são colocadas dentro de nós. Não que a gente é filho de Satanás, imagina, somos filhos de Deus, mas algumas coisas de joio que impregnam no nosso interior e que precisa ser lavado, precisa ser quebrantado, precisa ser tratado, e só deixa ser tratado quando tem que ter muita coragem. Mas aqui eu creio que todos têm coragem, né? Porque os filhos do Senhor têm que ter coragem para renunciar o que está lá fora. Então uma correçãozinha não custa nada. O Senhor corrige aquele que ama, né? E o campo, como sabemos, é o mundo, né? Mas nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo, amém? Eu sempre costumo falar no comércio, eu não sou desse mundo, estou de passagem. Pô, assim, só não estou emprestado. Estou emprestado aqui. Mas a gente fala, hoje eu falo com um jeito mais flexível, porque antes assim, né? Eu quase pegava o pescoço, se você não aceitar o Cristo como Senhor Salvador, né? Porque a bispa Antônia fala que eu, igual a ela, assim, né, parecida, na verdade, que é unção do João Batista. Eu sou meio João Batista, eu amo a parte de psicologia, acho que todo mundo deveria passar por psicologia, eu já passei, mas eu não nasci para ser psicóloga, eu nasci para ter unçãozinha do João Batista, cada uma com unção que Deus coloca, amém? Então, mas com amor, né? Então a boa semente somos nós, né? Somos nós, o trigo, né? Que temos que fazer a diferença nesse mundo, né? Então Satanás, ele planta seus seguidores junto ao povo de Deus. Infelizmente a gente sabe, né? Eu desliguei um pouco, né? Que eu estava meio que, eu estava até neurótica, via tanta coisa na internet, assustadora, né? Escândalos atrás de escândalos no meio cristão, mas a gente tem que aprender a ver só o Senhor, né? Porque está na Bíblia que muitos iam envergonhar o nome do Senhor. Então vamos olhar só para Ele, né? É só Ele. E o Senhor trata aquele que está liderando, né? De uma maneira que os olhos, as escamas caiam, a soberba caia, o joio da soberba caia, né? Tanta idolatria a homens, né? Que
assim, quando fosse numa igreja, né, eu olho assim, não dá. Aí por quê? Porque o Senhor tem me visto isso, né? Eu não vou mais atrás, não, eu vou à busca com o Senhor, a ser trigo aonde precisa ser trigo, ser boa semente, né? E sabemos que a iniquidade, ela tem aumentado assustadoramente, né? Por isso que eu li a passagem lá em Mateus 24, né? Que Deus fala que a gente não deve se assustar, né? Pois ainda não é o fim. Estamos vivendo em Mateus 24? Estamos vivendo em Mateus 24. Uns já falaram que o cavalo branco já veio, o cavalo vermelho já veio, estamos vivendo o Mateus 24. E a irmã falou até que a irmã Érica vai, né, ministrar. Não percam essa oportunidade. Se eu tiver a oportunidade, eu venho sim, porque eu amo essa parte de escatologia, né, o estudo dos últimos dias, né, e a gente tem que se aprofundar. É hora de se aprofundar na escatologia. Amém? Então, e falar sobre falsos profetas. Por isso que a iniquidade. Eu nunca vi. No tempo que eu com certeza já teve, na época, né, da lei, né? Dos mestres da lei, né? Eles também, a iniquidade existia entre eles. Mas eu nunca vi. A internet está, nossa, eu estava numa época que eu estava assim. Mas como eu sempre pedi discernimento ao Senhor, e Ele mostra. Ele mostra quando a pessoa está sendo terrorista mentalmente, sendo terrorista na mente dos cristãos. E tem cristãos que não se alimentam da palavra e deixam se levar por esses falsos profetas. Eu sou Messias, eu sou José, eu sou não sei quem, eu já vi. Aí tem uma época que eu estava até seguindo esse cara, mas eu estava assim, eu falei, esse cara, ele brigou tanto na live, ele brigou tanto, que eu falei, eu não dei conta mais escutar, esse cara tá. Aí eu falei, como que ele pode ser um aqui no Brasil e o restante todo mundo não vai ser salvo? Então a gente tem que ter discernimento, porque os falsos profetas estão aí. Mas isso, gente, até mesmo é permissão do Senhor para a primeira, né? Passar e Deus ver quem realmente está olhando para Ele, quem está tendo intimidade com Ele. Então, porque eu vejo um falso profeta, está enganando, eu vou sair dos caminhos do Senhor. Não! O Senhor chamou você pelo seu nome. O seu nome, Cristo. Então Ele chamou a gente pelo nome. Amém? Então nós não somos joio, nós somos trigo, somos filhos amados, filhos e filhas amadas de Deus. E eles são pérolas. E Ele molda a pérola como Ele quer. Amém? Então, a gente precisa pedir discernimento, gente. Mais que na hora. Discernimento, o que é o certo, será que é certo, né? Se está falando. Então, vamos estudar, é hora de estudar, de se aprofundar na palavra de Deus, né? E uma coisa que foi, um hino que foi cantado aqui foi sobre intimidade, né? Eu li um livro muito interessante, né? Eu até comentei com o Bispo Flávio que ano passado eu participei de um propósito de 40 dias. Foi tremendo. Eu li um livro sobre a arma secreta de intimidade com Deus. Jejum. O jejum é uma arma secreta de intimidade com Deus. Mas é jejum só de 5 horas, não. É de 24 horas, 72 horas. E assim vai. Quando eu li, aí as últimas páginas, eu deixei, não. 24 horas para mim? Não consigo. Tá bom meu jejum de 12 horas, 10 horas da noite, é como no outro dia. Não, eu aprendi a jejuar 24 horas por dia. Como pode? É claro que você tem que preparar o seu corpo, é todo um processo. Muitas vezes nosso corpo está inflamado de tanta coisa, né?
que a gente come, que não faz bem para o templo do Espírito Santo, que somos nós, né? Então eu sou expert nessa área de falar sobre inflamação, que eu falo, porque eu trabalho com isso que eu falo, né? Mas assim, eu não vou comer nada que vai agredir meu organismo, né? É claro que a gente, de vez em quando, não sou 100%, mas aquilo que não vai me fazer bem, para que eu vou comer? Né? Então, assim, é um processo, você tem que desinflamar para aguentar, que eu falo assim, você pode fazer até o jejum de 24 horas, mas vai sentir algumas coisas, por quê? Porque o seu corpo está inflamado, né? E hoje, depois da pandemia, a gente descobriu muitas coisas, né? Deus foi mostrando muitas coisas sem precisar da intervenção médica. E é importante a intervenção médica. Mas essa parte é voltar às origens lá dos nossos avós, bisavós, sobre uma alimentação mais pura, mais saudável. Então você aguenta sim. Aí Deus vai te dando, quando você faz esse jejum, essa intimidade secreta com o Senhor, Deus vai te dando domínio próprio. Quando você quer explodir, você não explode. É impressionante. Eu tenho visto que eu sou explosiva. Eu sou explosiva. A gente está passando por um processo de mudanças lá na loja e eu estou esperando o meu esposo, né? É mineiro, é homem, glória a Deus, aleluia. Mas homem, tem todos os neurônios que a mulher tem, mas eles são um processo, mas a gente tem que respeitar, porque eles são provedores, eles são a força e a coragem. As mulheres são a inteligência e a sabedoria. Então eu tenho aprendido isso, a orar, a interceder para ele decidir, né, juntamente comigo. Eu já decidi, mas eu estou orando, né? Eu estou vendo que Deus já mostrou, mas ele tem que decidir, eu não posso passar na frente dele. Eu aprendi, antes não. Era isso, era aquilo, era aquilo outro, e as coisas não funcionam, porque Deus colocou um sacerdote na minha vida, assim, abaixo de Jesus. Primeiro Jesus, depois ele. Então é um processo, oração. Tem hora que a gente até desanima, mas aí a gente tem que fazer o jejum, tem que orar, né? E entregar a Deus. Eu falei, Senhor, pela força do braço eu não consigo. Então essa é a arma de intimidade com o Senhor. Essa é a arma que vai tirar o joio das nossas vidas, né? O joio, essa resposta impulsiva, né? Isso que maltrata o nosso coração, né? Essa ansiedade, trabalha a ansiedade. O jejum também, ele cura cientificamente é comprovado que o jejum cura enfermidades. O jejum, ele desinflama o nosso organismo. É tremendo. Fica a dica aí para vocês estudarem sobre o jejum. É o que falta na igreja. É o que falta no povo de Deus. Antes, quando eu morava lá no interior do Ceará, eu não conhecia o Senhor, né? Eu não tinha atendido ainda o chamado do Senhor. Mas eu passava ali na Assembleia de Deus, aquelas irmãzinhas, toda tarde, acho que era 3 horas da tarde, elas gritavam, elas choravam. Eu falei, esse povo tá maluco. Aí depois que eu fui entender consagração. Hoje eu posso. A gente também vive numa correria, a gente vive na capital, né? Talvez no entorno aconteça isso, nas pequenas cidades, mas não é frequente ver isso. Você se derramar, você fechar um espaço como esse, que está disponível para você, vir aqui rasgar o seu coração, chorar, marcar uma vigília. Que saudade de uma vigília. Daquela onde o Senhor fala, eis que te digo. Eis que te digo. E você sabe que é o Senhor que fala. Mas não aquela vigília onde tem cantores, não adoradores, preletores, coach. Para mim não é vigília. Para mim, posso estar errada, que Deus me perdoe. Mas vigília é aquela que você ora, que você canta, que você sapateia. Eu aprendi assim. Se mudou, mas eu aprendi assim.
Eu fui ministrada assim. Se eu sou conservadora, não sei. Mas eu aprendi assim. Então, nas igrejas, a igreja do Senhor está precisando dessa intimidade. Assim se tira o joio do meio da igreja. Assim se tira. Amém? Amém. Então, voltando lá, né, essas falsas mensagens que estão bombardeando, que a gente também deixa, a gente gosta demais da internet, né? Eu uso o celular, vou te falar, eu uso o celular porque eu tenho que usar. Mas quando você vê, você está vendo uma coisa lá no Instagram, tá? Mas aquilo ali é cheio de ondas eletromagnéticas. Tem hora que você passar um tempo, parece que aqueles trens tiram todas as minhas energias. E é isso, é estudo, hein, gente? É comprovado. É tanto que o celular tem uma plaquinha lá de cobre para diminuir as ondas. Mas a mensagem que Jesus passava não era um terrorismo mental, como estão passando na internet, né? Não estou falando todos os pregadores, mas Jesus, ele exortava, com certeza ele exortava, mas ele era manso, ele exortava também em forma de passar, ele era manso, ele não fazia um terrorismo mental. É tanto que muitos irmãos estão adoecendo, eu conheço, né? Estão deixando de ter intimidade com o Senhor, escutando, estão com pânico por causa desses falsos profetas. Amém? Glória a Deus. E o que estamos fazendo com a semente que Deus nos deixou? Algumas vezes era muito comum a gente ver placa, Jesus está voltando. E eu escuto mesmo dentro da minha casa, Jesus não volta, faz tanto tempo a mesma coisa, né? Será que ele não volta por causa do seu familiar? Não voltou ainda por causa dos nossos familiares? Talvez ele não voltou por causa do teu colega de trabalho, do teu vizinho, do teu funcionário. Será que ele não voltou por causa disso? Será que a gente está abrindo a boca, falando alguma coisa que não poderia falar? Então, que semente? O que a gente está fazendo com a semente que ele plantou? Que o trigo, ele é uma boa semente, a palavra de Deus. Então, o que a gente está fazendo? Por que a gente não está evangelizando mais? Não estou generalizando. Eu sei que tem muitas pessoas que evangelizam na rodoviária ou de uma outra forma, né? Por que a gente não vai mais para os sinais? Eu não vejo. Por que a gente não vai mais para os bares entregar folheto? Por que a gente não deixa um folhetinho mais no carro para entregar aquele que está passando? O que aconteceu comigo? O que aconteceu com a igreja? Essa palavra veio primeiro para mim. Hoje eu estava repassando, né, hoje à tarde, e aí Deus foi escrevendo, eu falei, por que você não está fazendo mais isso? A festa da carne vem aí. Eu já entrei em ônibus evangelizando, né? Eu já entrei em bares evangelizando. Por que, Cristiano, que você não faz mais isso? Folheto eu tenho. Então, por que você não está entregando? Então, o que a gente está fazendo com isso? Com a semente, com a boa semente que o Senhor, né, plantou em nossos corações. Amém? Correria do dia a dia, né, gente? Teu tempo. Tem sim. A gente tem que ter tempo mais para o Senhor. Porque assim como o relâmpago, versículo 27. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Então, a gente tem que perseverar na fé. A gente tem que plantar a semente que é plantada no campo fértil. Ela não deixa a erva danificar. Então, eu nunca me arrependi de ter aceitado o convite do Senhor.
Algumas pessoas falam que aceitou o convite de Jesus. Não, eu que aceitei. Não, ele que me aceitou, né? Então, mas eu nunca me arrependi. Eu fiquei algumas vezes, sim, morna, ser morna. Porque é tanta coisa, a mudança, quando você é solteiro é uma coisa, quando você é casado é outra coisa, quando você tem filho é outra coisa, né? Correria, muita responsabilidade, eu tenho família sobre a minha responsabilidade, né? Mas Deus tem reacendido a chama do meu coração, né? E eu espero que Ele reacenda a cada dia, né? Porque a gente está vivendo os últimos dias da igreja na terra. Então é a consagração, é a intimidade com o Senhor, é a busca, é ser diferente, é dar um sorriso. Às vezes você não quer falar, não está afim de falar, também dá um sorriso, né, do Senhor, né, para aquele que está, porque o povo está perdido. Eu lido com o público. As pessoas estão assim, nitidamente, Deus mostra assim, as pessoas não têm paciência, né? Então a gente tem que ensinar um pouquinho as pessoas a ter paciência, né? Jesus nunca deixa o joio ser mais forte do que você. Nunca. Mas para isso temos que buscar. Amém. E eu te convido a você, a cada um de nós, fazer uma análise. Se tiver algum joio, estou falando que o joio, eles são os filhos de Satanás? São, mas tem outros significados, né? Que tipo de joio a gente tem dentro da gente? Então, para sermos mais trigos, para sermos mais uma boa semente, né? Então, queria que você no decorrer dessa semana fizesse uma análise, né? Como é que está, Senhor, dentro do meu coração? O que eu posso tirar? A amargura, a tristeza, a decepção, né? O não perdão, porque isso vai impregnando, aí vai crescendo, aí a gente vai ficando uma pessoa amarga, né? Então, a depressão vem por falta de perdão, né? Então, eu queria que você fizesse uma análise. Que tipo de joio tem dentro do seu coração, da sua casa, da sua família? Ore ao Senhor, peça as forças para arrancar esse joio dentro de você, que daí Ele vai te mostrar todas as estratégias para você continuar ser uma boa semente, porque o Senhor te chamou pelo teu nome. O Senhor chamou você para fazer diferença nessa terra. Você é peregrino, você está de passagem, mas você tem que fazer aqui ser testemunho do Senhor Jesus. Amém? Então, eu gostaria de fazer uma breve oração, né? Que o Senhor, Ele possa falar com você durante toda essa semana, para que você continue fazendo aquilo que você não fazia antes, para que a mornidão no seu coração venha, a chama do Senhor venha acender dentro de você. Aleluia. Amém. Que você venha ser cheio da presença do Santo Espírito. Aleluia. Que anjos do Senhor cerquem. Amém, Jesus. Que o Senhor venha ministrar no seu coração. Aleluia. Todos os dias. O que você tem que fazer? Mas busque ao Senhor em espírito e em verdade. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento, Senhor, esta ministração, mais uma vez, para que o joio não venha roubar a boa semente plantada no coração de cada um aqui. Para que possamos fazer a diferença, Senhor, continuar fazendo a diferença por onde passarmos, ó Deus. Que possamos ser cheios da Tua presença.
que viemos nos encurvar, Senhor, perante a Tua presença, a Tua orientação, Senhor. Senhor, nos ensina mais de Ti. Que a Tua presença venha refletir na nossa face. Que o Senhor venha curar as enfermidades nessa noite. Que o Senhor venha curar a raiz da amargura nesta noite. Que o joio da raiz da amargura não tem espaço no coração de irmãos aqui, meu Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu te peço que o Senhor venha trazer, Senhor, pessoas, Pai, a esta casa de oração, para que sejam ministradas palavras puras, provenientes do céu, meu Deus e meu Pai. Porque que o Teu povo está seguindo a pessoas. Que o Teu povo não venha seguir, mas venha seguir a Ti, ó Deus, meu Pai. Eu te apresento, Senhor, cada pessoa aqui nessa noite, cada familiar nesta noite. E muito obrigada por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.